Fala galera, LNS015 na área. Bom, eu vim hoje trazer um assunto para vocês que eu já havia me comprometido há muito tempo de trazer. Então é um assunto meio polêmico e grande também. Então eu dividi ele em 3 videoaulas, tá? A princípio é para ser 3, talvez seja mais, se ficar muito grande mesmo. E bom, hoje a primeira aula vai ser introdução, então vai ser uma aula mais didática, vai ser uma coisa mais eu falando mesmo. Acho que não vai ter nada prático assim. Então vai ser uma aula meio grande, pode ser meio maçante, vocês podem parar ela aí de vez em quando, sei lá, tomar um café e dar uma esperada, tá? Mas o assunto é interessante. Bom, eu vou falar de segurança, tá? Segurança, como é introdutória, vai ser uma segurança não só no Linux, mas uma segurança de sistema em geral, tá? Para o seu sistema, sua rede, seu computador pessoal, sua rede de casa, sua empresa. Bom, pode ser usado em qualquer aí plataforma, tá? Então a gente vai passar alguns conceitos, algumas coisas realmente introdutórias ao assunto, que depois, já no segundo vídeo, eu vou trazer uma coisa mais prática daí. Vou usar o Linux para trazer uma coisa mais prática realmente. Bom, vamos lá então. Vamos lá então. A introdução à segurança, né? Por que se preocupar com a segurança? Eu fiz um resumo assim, tá? Então eu vou falando. Em um mundo conectado, é preciso sim se preocupar com a segurança. Em seu PC de casa, em sua rede da empresa, ou em sua rede da empresa. A internet foi criada com a intenção de ligar computadores entre si, para a troca de informações. À medida da expansão, essas informações passaram a se desenvolver, até chegar em documentos valiosos para pessoas e empresas. Então, foi criado o computador, né, que nem era chamado de computador, tinha um outro nome, e também era um troço gigante. E, cara, ele foi criado para processar informações, para fazer cálculos. Principalmente muita coisa foi criada na guerra, então o computador também foi criado com a intenção de fazer cálculos para trajetórias de mísseis. Então, e esse computador foi diminuindo de tamanho, e aumentando de importância. Então precisava que eu conseguisse ligar esses computadores entre si, porque eu tinha uma informação num computador e para mim duplicar aquela informação eu teria que fazer todo o processo de novo, ou sei lá, dar um jeito de passar de um computador para o outro. Não tinha pendrive, os HDs eram gigantes. Então aí nasceu em algum momento a internet, tá? Que foi essa rede para conectar dois computadores, tá? Então ela foi criada com essa intenção. Não foi uma coisa que eles acharam que seria assim, nossa, extremamente gigante como é hoje. Tanto que eu aqui estou gravando esse vídeo, divulgando para o mundo inteiro da minha localização, usando a internet. Então é uma coisa que ela expandiu demais. E com essa expansão ela trouxe alguns problemas. Por quê? Porque foi agregando seus computadores cada vez mais, precisando de computadores, e você teve que começar a colocar e processar informações nos computadores que eram vitais para a sua empresa, vitais para o seu negócio, vitais para você, tá? E essas informações ficaram sujeitas a esse computador que estava conectado à rede mundial de computadores, como é chamado, né? E então o seu computador poderia ser invadido e essa informação ser retirada e usada de uma forma inapropriada, a sua informação no caso. Então aí que começou a se preocupar com a segurança, quando isso começou a virar uma integração gigante de hoje em dia todo mundo tem computador, cara, e todo mundo tem acesso à internet, tanto no celular quanto no tablet. Hoje em dia tá mais fácil ainda. Começou então a se ter, né, muito mais preocupação com a segurança. Hoje em dia, que praticamente qualquer pessoa tem acesso à internet, deve-se haver uma preocupação muito maior com as informações que circulam na mesma. Circulam na mesma. Então, o negócio é a informação, né? A informação é o bem mais valioso que se pode ter, tá?
Muitos acham que é o dinheiro, muitos acham que é... Mas não, é a informação, cara. Uma informação privilegiada pode resultar em diversos outros... Então, digamos numa guerra. Se você tem uma informação privilegiada, ela pode mudar todo o campo de batalha. Então a informação realmente é a coisa mais importante que se tem. E a arquitetura cliente-servidor dos serviços HTTP, FTP, web e tal, eu coloquei uns exemplos, confiam no acesso praticamente restrito pela internet. Então, né, é isso que eu falei, a internet foi criada então para trocar essas informações, e quando os protocolos de internet foram criados, que é TCP, FTP e tal, esses protocolos assim, eles foram criados, eles foram criados só pensando nessa troca de informações e não pensando na segurança, não se tinha essa preocupação. Então os protocolos em si, eles confiam em outros computadores para a troca de informações, é isso mesmo. A segurança você tem que trabalhar em cima disso com já outras ferramentas e tal, que a gente vai ver mais pra frente. Então eu coloquei ali falar um pouco de hacker, de cracker e tal. São estereótipos aí que se criou com o tempo. E cara, eu não vou fazer nenhuma distinção aqui de o cara é um cracker, o cara é um hacker. Meu, procure na internet que você vai ver, tem muito artigo sobre isso. Então a gente vai se focar mesmo na segurança, não vamos se preocupar tanto com isso aí. Se você opera um servidor onde outros computadores precisam se conectar, você não pode restringir todo o acesso, pois assim os usuários autorizados também não receberão as informações necessárias. Então você não pode também bloquear tudo, você não pode fechar no seu casulo ali o seu servidor. Por quê? Porque tem outros computadores que realmente precisam acessá-lo e precisam receber as informações corretas para pessoas autorizadas, para computadores autorizados. Então a gente não vai trabalhar numa segurança restritiva, e sim uma segurança em cima de restrições, claro, mas não restrições totais, porque você precisa que algumas informações fluam sobre a sua rede e recebam também. Então se você bloquear tudo, né? Estabelecendo a segurança. O primeiro passo será você determinar uma política de segurança, um conjunto de orientações que determinam o que os usuários poderão fazer em seu sistema. Se você é da gerência de uma empresa ou do setor de TI, é recomendável você envolver os usuários e a diretoria na tarefa de criar essa política. Afinal, você também não pode sair bloqueando tudo, pois isso atrapalhará o trabalho de outros. A política de segurança deve encontrar equilíbrio entre as necessidades do usuário e a necessidade de proteger o sistema. É isso que eu falei, você não pode bloquear tudo. Digamos, uma empresa que trabalha com imagens. Cara, às vezes você precisa... Eu trabalho um pouco com imagens, então às vezes você precisa pesquisar na internet algumas coisas para ter uma inspiração. Às vezes você está trabalhando em cima do projeto, digamos... o projeto usa como base os anos 80. Você precisa ir procurar referência, anos 80, a roupa que usava, o tipo de coisa que era. Então, a internet usada de forma certa, ela é uma ferramenta na mão do seu usuário. Então você não pode bloquear tudo, mas você precisa fazê-lo entender e fazer ele participar desse processo da política de privacidade, de segurança, né? Para você ver, não, isso realmente é necessário, a pessoa precisa pesquisar, precisa tal, mas esse site aqui, não, né, esse site é, sei lá, de entretenimento, um YouTube da vida, ou um Facebook, sei lá, entendeu? Daí você precisa, não é uma regra assim, padrão que há para todas as empresas, cada empresa tem que ver a sua necessidade, mas a necessidade também de proteger o seu sistema. Principais elementos: a determinação dos requisitos comerciais para a segurança, a avaliação de risco, o estabelecimento de uma política de segurança, a implementação de uma solução de segurança cibernética que inclui pessoas, processos e tecnologia, o monitoramento e o gerenciamento contínuo da segurança. Esse último ponto é bem importante, porque não adianta você fazer todos os primeiros... pronto, tá seguro, fiz tudo, implementei a política, sei lá, coloquei ferramentas, firewall, fiz tudo, mas você não monitorar isso, tá? Tem que haver sim
o monitoramento e gerenciamento contínuo da segurança. Determinação dos requisitos comerciais para a segurança. Identificam as necessidades de segurança do negócio, o que precisa ser protegido. Então, né, esse aqui tem a ver muito com, já diz requisitos comerciais, então já tem a ver mais com uma empresa, o que precisa ser protegido naquela empresa. Precisa ser protegido a marca visual da empresa, precisa ser protegido os dados da rede interna, precisa ser protegido os projetos novos que estão sendo trabalhados na rede, então tem que definir o que precisa realmente ser protegido. Habilitar o acesso às informações por parte de usuários autorizados, então mesmo isso mesmo essas informações tendo que ser protegidas, os usuários habilitados precisam poder acessar essa informação, então ela tem que estar disponível, mas indisponível para usuários não autorizados. Implementar regras comerciais que especifiquem quem tem acesso a qual informação. Então você tem que colocar, então vamos dizer assim, pegar a informação e colocar referências, né? Essa informação ela é uma informação crucial, é uma informação de alto nível, então poucas pessoas vão ter acesso às informações, ou apenas pessoas de tal setor vão ter acesso às informações, outros setores não terão. Então dentro da empresa também você tem que trabalhar com quem tem acesso a qual informação. Empregar um sistema forte de autenticação de usuários, né? Não adianta você dizer, esse usuário não pode ter acesso à informação, mas sabe, botar uma senhazinha lá barbada que qualquer um descobre, ou um tipo de autenticação fraco, também não digamos, imprimir a informação num papel e deixar na estante ou em cima da mesa. Alguém vai vir ali e vai olhar. Isso aí é básico, né, galera? Negar ações maliciosas ou destrutivas nos dados. Proteger os dados de ponta a ponta, conforme eles se movem através da rede. Isso aqui tem a ver mais com os pilares mesmo da segurança da informação, que eu tenho anotado aqui. Confidencialidade, que é quem tem acesso a qual informação, né? Qual informação é confidencial, qual não é. Integridade, que tem a ver com proteger os dados de ponta a ponta. Então não adianta, eu fiz a informação é confidencial, então eu vou passar essa informação para o usuário lá, que ele tem acesso, ele pode ter acesso a essa informação, mas no meio do caminho essa informação foi adulterada. Chegou lá, mas com qual integridade ela chegou lá? Então a integridade e a disponibilidade, estar disponível para pessoas que realmente necessitam dessa informação e indisponível para pessoas que não são autorizadas. Implementar todos os requisitos de segurança e privacidade impostos pelas leis aplicáveis. Então tem muito país que tem leis realmente para a informação. O Brasil agora está engatinhando nessas leis. Começou aí o Marco Civil da internet e tal, então está começando. E não só essas políticas, né, dos países, mas as políticas das cidades, dos estados, a política da empresa, a política às vezes da corporação. A empresa é uma filial, então tem a política toda como a empresa trabalha. Efetuando a análise de risco, identificação e avaliação dos riscos, eventos potenciais que podem danificar o seu sistema. Então, ameaças, contra o que você está se protegendo. Então, dependendo do ramo da sua empresa, dependendo do tipo de atividade, algumas coisas você tem que se proteger contra algumas ameaças de uma forma e outras ameaças de outra forma. Então você tem que realmente saber contra o que você está se protegendo. Vulnerabilidades, fraquezas que podem ser exploradas. Você tem que trabalhar, né, analisar quais são as vulnerabilidades, quais são as fraquezas que podem ser exploradas. E isso se fala num contexto tanto sistemático, tanto máquina, computador, rede, servidor, quanto pessoas também, que tem a ver com engenharia social, né? As informações também que são divulgadas por pessoas, por funcionários, ex-funcionários e tal. Probabilidade, né? Que é a probabilidade de que uma ameaça explore uma vulnerabilidade. Impacto, o efeito da exploração da vulnerabilidade. E a mitigação, o que fazer para diminuir as vulnerabilidades. Então, normalmente todos os ataques são assim: tem uma vulnerabilidade,
a ameaça explora essa vulnerabilidade, aí há um impacto, né, em cima do seu sistema. Então você tem que ter ver qual é a ameaça, qual a vulnerabilidade, a probabilidade daquilo acontecer, tá? E o impacto que isso teria se acontecesse e o que fazer se acontecer. Porque você trabalha numa coisa preventiva, tudo assim, para não acontecer, mas e se acontecer, o que fazer? Daí tem ameaças típicas, né? Que aqui se resumiu em 3, tá? Mas essas 3 tem subcategorias, então, vamos dizer, negação de serviço, DDoS e isso aí. Acesso não autorizado, que daí pode ser usado backdoors, exploits, man the mail, todas essas técnicas dentro disso aqui. E revelação de informações ao público, que seria alguém roubar ou alguém receber essa informação, alguém que não seria um usuário autorizado, ou até às vezes seria um usuário autorizado, e ele pegar uma informação confidencial e divulgar a público, tá? Vulnerabilidades típicas. As ameaças ao seu sistema vêm através da exploração das vulnerabilidades. Os recursos da sua organização, computadores e pessoas. Então, como eu falei ali, as pessoas também, né, como o Kevin Mitnick, foi o pai da engenharia social. Se vocês quiserem pesquisar, tá? Engenharia social, a arte de enganar, né? Sempre disse, né? O maior falha do sistema são as pessoas. Às vezes você tem um sistema totalmente porrada, que é muito difícil de invadir, mas você não tem treinamento das pessoas, você não tem monitoramento das pessoas que trabalham com você, e pessoas são frágeis, pessoas são suscetíveis, pessoas têm sentimentos, pessoas podem ser enganadas, pessoas se apaixonam, então tem toda uma gama de coisas que podem acontecer e levar essa informação para pessoas não autorizadas. Então, fraquezas de pessoas, né, que foi o que eu já falei. Conexões internas de rede, pontos de interconexão entre a rede interna e a rede externa, fornecedores de rede terceirizados, falhas de segurança no sistema operacional, falhas de aplicativos. Então, tem tudo isso aqui que pode acontecer, que só podem ser vulnerabilidades. Falhas de aplicativos podem ser aplicativos não atualizados, aplicativos com falhas que... Tem muito aplicativo, tipo, o Flash tem uma falha, o Flash 13 tem uma falha. E ele foi, então, foi lançado o Flash 14 para, né, já corrigir aquela falha. E você não está sabendo disso, não está por dentro disso. Então, você é uma vulnerabilidade que pode ser explorada. Falha de segurança no sistema operacional, né? Não vamos, claro, ser fã de nenhum sistema, mas, porra, vamos falar da porra do Windows, né, cara? Que é um sistema que... É um sistema bom, cara, que eu usei muitos anos da minha vida, mas ele abre muitas portas. Ele é muito frágil nessa questão de segurança. Muito mais frágil que o Linux, né? Mas não se enganem, não tem vírus para Linux não pode ser invadido. A segurança da minha empresa agora vai ser colocar Linux em todos os computadores e é isso aí, acabou, tá todo mundo seguro. É claro que existem muito menos vírus, muito menos exploits para Linux, cara, mas e um serviço desatualizado que está instalado no seu Linux? Abriu uma porta, abriu uma brecha, abriu uma vulnerabilidade. Então, não existe sistema 100% seguro. Análise de risco. Primeiro, atribuir avaliações subjetivas de baixa, média e alta para a probabilidade. Então, fazer essa classificação baixa, média e alta. Atribua avaliações similares ao impacto. Então, impacto alto, médio e baixo. Cabe a você decidir o que será considerado um impacto alto, médio e baixo. Atribua um valor numérico aos 3 níveis. Multiplique a probabilidade pelo impacto. Então, probabilidade daquilo acontecer pelo impacto. Às vezes você trabalha numa empresa que você sabe que ela tem uma vulnerabilidade ou várias vulnerabilidades. Você vê aquilo e você quer mudar aquilo, mas você não consegue colocar na cabeça, às vezes, dos diretores, dos gerentes, que não querem que você perca o seu tempo de produtividade com aquilo, não querem pagar, às vezes, o orçamento, não querem abrir mão de algumas coisas para a segurança, sabe? Os usuários, às vezes, não querem abrir mão de um site que eles usam
para a segurança, então você tem que pegar e fazer essa análise de risco e mostrar, ó, a probabilidade e o impacto que isso vai ter dentro da empresa é muito maior às vezes é 100% maior do que você aplicar essa segurança, essa política de segurança na empresa. Então é assim que você vai entrar na mente, às vezes, as pessoas que têm a mente fechada, né? Open your mind. Estabelecendo uma política de segurança. Utilizando como base a análise de risco, podemos desenvolver então a nossa política de segurança para garantir os pilares da segurança da informação, que eu já falei, né? Que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Aqui eu cito a ISO 27002, que é a ISO da segurança da informação. Se você está entrando na área, se você quer entrar na área de segurança da informação, estude e tente conseguir o certificado ISO 27002. Eu fiz um curso ISO 27002. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Foi no TI Exames, tá? Ó, TI Exames. Vou procurar no doc. Minha internet tá lenta porque eu tô baixando um torrent aqui de 13 GB. Vou dar aqui no Google. Aqui, ó. Tá, esse site aqui, ele disponibiliza cursos de vários cursos para exames, tá? Exames de certificados. Então ele tem aqui, ó, governança de TI baseada em COBIT, tem a ISO 27002 Foundation, que é essa que eu falei para vocês, que é sistema de gestão de segurança da informação. Então fiquem por dentro aí dessas questões para você que está querendo entrar na área de segurança, tá? Isso é extremamente importante. Autenticação. Qual é o método usado para garantir que o usuário é mesmo usuário? Quem tem acesso ao sistema? Qual é o comprimento mínimo e a complexibilidade das senhas? Com que frequência os usuários trocam de senhas? Por quanto tempo um usuário pode ficar ocioso antes que ele seja deslogado automaticamente? Então a autenticação é um negócio interessante, seria a primeira barreira, digamos assim, né? Então, como é que você vai garantir que o usuário é o usuário mesmo? Que é ele que está se logando lá no sistema, tá? Quem tem acesso ao sistema? Qual o comprimento mínimo da senha e a complexibilidade? Não adianta ter, meu nome é Thiago Linhares. Se eu botar Thiago Linhares, é uma senha grande, mas ela é complexa? É uma senha difícil de se descobrir? Não, porque é o meu nome. Então, numa engenharia social, você descobrir meu nome, você ia tentar lá e ia dar na cabeça. Então, né? Não adianta ser grande, tem que ser complexa. Usar letras maiúsculas, letras minúsculas. Se o sistema permitir usar caracteres especiais, porque às vezes não é permitido caracteres especiais em certos sistemas, porque eles também podem ser usados para fazer ataques, né? Que se chamam ataques em sites. Dá para fazer ataque de, caramba, como é que é o nome? SQL Injection, né? Você usa esses caracteres especiais para fazer, mas front-end, eu acho que é front-end, ou back-end, alguma coisa assim. Tá. Com que frequência os usuários trocam a senha? Não adianta você ter uma senha boa, complexa, que é difícil de descobrir, mas você está usando ela há 5 anos, digamos. Você está usando ela em todos os seus serviços. Se alguém descobrir ela, todos os seus serviços são comprometidos. Por quanto tempo um usuário pode ficar ocioso antes de ser deslogado automaticamente? Às vezes, eu me loguei no meu sistema, deu 6 horas, fui para minha casa. O computador ficou ligado, ficou logado o meu usuário. Então alguém que chega lá, mexeu, viu o computador tá ligado, não precisa nem de autenticação, já tá autenticado porque o usuário tá ali aberto, tá? Então isso é importante também. Autorização. O que diferentes classes de usuários podem fazer no seu sistema? Quem tem a senha do root? Então você tem que, ó, tá, autentiquei, sei que todo mundo é todo mundo tem suas credenciais, tá tudo certo. Mas o que cada um pode fazer no sistema? Um usuário, às vezes, tem que ter menos privilégios de outros usuários. Tem que ter um usuário administrador que pode fazer mais,
e um usuário normal que pode fazer aquilo que está dentro do contexto dele. Porque daí você vê que se um usuário normal tá querendo fazer uma coisa fora do contexto dele, você vai, alguma coisa está acontecendo. Então você tem que ter essas classes de usuários, grupos de usuários, se chama grupos de usuários no Linux. Tem até um tópico aqui sobre isso, vocês podem pesquisar aí no Linux, dá para fazer essa distinção legal assim, tranquilo, tá? Grupos de usuários. E claro, quem tem a senha do usuário pai de todos, que é o usuário root, né? Proteção de dados. Quais dados devem ser protegidos? Quem tem acesso aos dados? A encriptação é necessária para algum dado? Então você tem que definir quais dados têm que ser protegidos. Às vezes é dados, de produção, que você tá lá todo dia, que são dados que se eles forem pegos, não vai ter um impacto grande. O impacto não vai ser grande na sua empresa. Então você tem que definir realmente, isso tem que ser protegido. Isso tem que ser mais protegido. Isso nem tanto, entendeu? Porque daí para você canalizar essas forças, às vezes você canaliza tanto para uma coisa que você canaliza tanto vamos usar uma metáfora. Você canaliza tanto a segurança da janela, mas esquece a porta, entendeu? Não adianta. Tá bom. A encriptação, né? Encriptação tem um programa aí no próprio Linux, já vem de cara aí, GPG, digita aí no seu comando, GPG help, e ele vai dar aí, tá? Ele é um programa de encriptação e desencriptação de informações e de arquivos. Então com menos help aí você já vê as flags dele, você já pode começar a usar esse programa. É um ótimo programa para encriptação e desencriptação de arquivos. Quem não sabe, encriptação, depois eu vou falar o que é, né? Acesso à internet. Quais são as restrições para usuários no uso da internet? Quais serviços de internet eles podem usar? Os e-mails e anexos são escaneados? Existe um firewall na rede? Então, né? Como eu disse, você não pode restringir tudo. Então tá, liberei a internet. Podem usar a internet. Mas o que eles podem usar na internet? Pode usar tudo? Né? Há muitos sites. Bilhões de sites maliciosos na internet. Então você tem que deixar, quais você pode usar e quais você precisa usar realmente. E quais serviços também eles precisam usar, como chat, coisa assim. Os e-mails e anexos são escaneados, né? Isso é muito importante, com spam, coisa arada assim. Às vezes na inocência do usuário você pode quebrar toda a sua rede, toda a sua segurança pode ser quebrada por causa da inocência, não é burrice que a gente fala, é ignorância do usuário, tá? Que abriu lá um anexo, que ele achou que, sei lá, ele foi o usuário 1000 lá que ganhou um prêmio e ele achou que tinha ganhado mesmo, né? E existe um firewall de rede. Serviços de internet. Quais os serviços de internet são permitidos em seu sistema? Existe algum servidor de arquivos? Existe um servidor de e-mail? Existe servidores web? Quais são os serviços que são executados em cada servidor? Quais serviços são usados nos desktops? Então, né, aqui fala sobre os serviços de internet, né, que são usados, se existe algum servidor de arquivo, servidor de e-mail, e quais serviços realmente são executados e quais precisam ser executados. Às vezes você tem serviços rodando no seu sistema que eles não precisam estar rodando, não precisam estar ali, você não usa eles. Então eles estão abrindo uma brecha às vezes que você nem está vendo, tá? E quais são executados em cada desktop, tá? Cada computador da rede. Auditorias de segurança. Quem testa se a segurança está adequada? Com que frequência? Quais os problemas encontrados? Estão sendo resolvidos? Então, você precisa realmente fazer auditorias de segurança. Às vezes você precisa contratar empresas de fora para fazer a auditoria de segurança, porque às vezes quem está dentro não está vendo o que está acontecendo. E às vezes alguém que vem de fora consegue ver a coisa de um todo, não está ali todo dia, não está trabalhando naquele ambiente, mas consegue ver a coisa de um todo e consegue achar às vezes vulnerabilidades que quem está dentro não consegue ver. Então, né, com qual frequência você faz isso? E tem outra, né? Às vezes é feita a auditoria de segurança sempre, problemas são encontrados, mas eles não são resolvidos. Então,
Pra que fazer auditoria? Não precisa fazer, então, se não é para resolver os problemas. Tá, beleza. Manipulação de incidentes. Quais são os procedimentos para manipular quaisquer incidentes de segurança? Quem deve ser informado? Quais informações devem ser reunidas para ajudar na investigação dos incidentes? Como eu disse, né? A gente trabalha com preventivo, mas e uma hora acontece? O que fazer? Quem informar? Quem chamar? Quem é responsável por isso? Quem é aquilo? E que informações eu preciso reunir na hora? Porque é rápido, é jogo rápido, é como um incêndio, tem que ser jogo rápido, tem que tomar atitudes rápidas. E uma atitude errada pode ferrar tudo, então tem que ser pessoas qualificadas, pessoas treinadas para aquilo. E quais informações você precisa levantar para resolver então aquele problema que está acontecendo naquela hora? Não dá pra deixar para amanhã, não é um troço para depois, não é um negócio, vou pesquisar. Então é um troço que tem que estar já incrustado. Responsabilidades. Quem é responsável por manter a segurança? Quem monitora arquivos de registro e auditoria para verificar a existência de sinais de acesso não autorizado? Quem mantém a política de segurança? Então, quem é essa pessoa? Quem é que fica lá dias lendo log para ver se ninguém entrou, se um programa não está sendo executado com boot? Tem que ter alguém para isso. Implementando soluções de segurança. Mitigação. A mitigação. Após atualizar riscos, vulnerabilidades, desenvolver uma política de segurança, você precisa escolher a abordagem de mitigação. Como se proteger contra vulnerabilidades específicas. Vou pegar o outro aqui. Tudo anotadinho, né, galera? E é aí que se você desenvolve uma solução geral de segurança com base na política e requisitos comerciais e tecnologia disponível, claro. Uma solução que utiliza pessoas, processos e tecnologia. Então você tem que incluir serviços, né? Autenticação, controle de acesso, encriptação, mecanismos, nome de usuário, senha, firewalls, objetos. Hardware e software, né? Não adianta só proteger o hardware também, tem que proteger o software, né? Não adianta você proteger todo o seu sistema e deixar uma porta USB lá no corredor, lá onde todo mundo passa, né? O cara vai lá, mete pendrive. Então, tem que... A segurança é um todo, né? Como é possível proteger os sistemas de computadores de todos os ataques? Como é impossível, né? Proteger os sistemas de computadores de todos os ataques, as soluções identificadas através do processo de gerenciamento de riscos deve suportar 3 conceitos integrais de um programa de segurança holístico. Então aqui está falando de o programa que você vai escolher para fazer, né? Claro que às vezes não é só um, às vezes não é só programa, é pessoas também, né? Mas às vezes se você escolhe um, então ele tem que ter essas 3 coisas, que é a proteção, fornecer medidas defensivas como política, procedimento e soluções técnicas para a defesa contra ataques aos bens protegidos, a detecção, né? Monitorar falhas potenciais nas medidas de proteção que poderiam resultar em falhas de segurança, então ele detectar antes de acontecer isso, e reação ou resposta, que é depois, né? Aconteceu, tem que responder, que geralmente requer envolvimento humano, claro, né? Responde aqui, as falhas detectadas para bloquear os ataques antes que algum dano seja causado, ou um dano maior seja causado. Às vezes já causou um dano, mas então para não acabar com tudo, então você tem que ter uma resposta, tem que ser rápida. Dei uma pausa e tomei um café. Como a proteção absoluta contra ataques é impossível de ser atingida, um programa de segurança não incorpora detecção e reação. Um programa de segurança que não incorpora detecção e reação é incompleto, então não vale a pena nem usar. Gerenciando a segurança. Além de implementar soluções de segurança, você precisa instalar um gerenciamento de segurança que monitore, detecte e responda continuamente a qualquer incidente de segurança. A combinação de análise de risco, política de segurança, soluções de segurança e gerenciamento de segurança cria um arcabouço de segurança.
Este arcabouço ajuda a estabelecer um nível comum de entendimento com relação às preocupações com a segurança. E uma base comum para a criação e implementação das soluções de segurança. Tem aqui daí Protegendo Linux, que fala de questões de segurança de servidor, né, relacionadas à proteção de sistemas operacionais, dos arquivos, diretórios do sistema. Questões de segurança de rede relacionadas a ameaças de ataques através da conexão de rede. Então, você tem que proteger o seu sistema de dentro. Quem lá tem acesso ao sistema, ele pode apagar certas pastas. Então, é uma coisa dentro e uma coisa fora também, que é ataques de fora, ataques externos de rede e tal. Compreendendo as questões de segurança do host. Então aqui fala de, ao instalar o Linux, selecione apenas grupos de pacotes que são necessários, né? Não, cara, se você não precisa de um programa, não instale ele. Pô, se eu quero usar só SSH, daí você vai lá instalar o Ubuntu Server e instala SSH, instala FTP, instala Apache, instala Samba. Então, para que você vai instalar tudo isso? Para que você vai abrir mais portas? Para que você vai abrir mais vulnerabilidades? Porque se você não precisa, se não é necessário, então não instale coisas desnecessárias, tá? Isso falando para empresas, né? E para o teu computador pessoal também, né? Crie contas de usuários iniciais e certifique-se de que todas as senhas sejam fortes o suficiente para que programas de quebra de senha não possam adivinhá-las. Então, elas não podem ser senhas fáceis na questão de ser, sei lá, data de aniversário, nome do cachorro, nome da pessoa, esse tipo de coisa. E também tem que ser complexas para que brute force, digamos que é força bruta, né? Programas que quebram senhas, eles demorem muito ou precisem de muito processamento ou às vezes nem consigam quebrar essas senhas. Determine propriedade e permissões para arquivos, para proteger arquivos e diretórios importantes. Então, você pode ter tudo compartilhado com todos, mas há diretórios que você tem que proibir certos usuários de ler ou de mudar ou de excluir coisas. Então, proteger diretórios também. Se estiver disponível, habilite controle de acesso obrigatório. Tá, isso que ele está falando do Linux, né? O Security Aqui fala do Privacy Guard também, que é um programinha GNU-PG, que é aquele que eu falei, que é o GPG, que é o comando dele é GPG, mas o nome dele é GNU Privacy Guard, tá? Então você usa ele para encriptar e desencriptografar arquivos e informações sensíveis. Daí que é falado do Tride também, que é um programa aí, mas ele é pago, tá? Verificar periodicamente diversos arquivos de registro para ver se há sinais de invasão ou tentativa de invasão. Esses arquivos e registros ficam no diretório var-log do sistema. Então tem que verificar os logs. É chato verificar log, é chato. Mas você tem que verificar, tem que ter alguém para fazer isso, tá? Para estar em cima sempre. Instale atualizações de segurança assim que forem disponibilizadas e testadas. Então tem que estar sempre cuidando, ó. Lançar atualização de segurança, então baixa a atualização, tá sempre atualizado. Entendendo questões de segurança de rede, daí fala um pouco sobre. Você não pode usar as transferências de arquivo. Aqui fala sobre. Ó, aqui dá 3 pontos negativos se eu pegar e bloquear tudo, né? Se eu deixar tudo bloqueado, como eu falei no começo. Então, você não vai poder fazer transferência de arquivo, como FTP para documentos e dados da sua rede interna para o servidor web. Os usuários da rede interna não poderão acessar o servidor web. Os usuários da rede interna não têm acesso a servidores web na internet. Essa restrição faz com que um recurso valioso, a internet, né, torne-se inacessível para usuários da sua organização. Então não bloqueie tudo. Aqui fala sobre o Security Shell, né, para logins remotos. Às vezes você está no servidor, quer usar um login remoto, então use SSH, que é um shell mais seguro, tá? Security Shell, o nome dele já. E daí vamos falar, daí tem alguns aqui, ó,
uma termologia, que daí são termologias usadas no mundo da segurança, que daí tem backdoor. Uma fraqueza na segurança que um cracker insere em um computador para burlar recursos de segurança. Storage buffer, daí uma falha de segurança que permite o cracker enviar uma quantidade excessiva de dados, né, para fazer o servidor ficar ocupado demais e não conseguir processar tudo e puf, dá pau. Daí, cracker, pessoa que invade ou tenta invadir um computador geralmente com más intenções, daí tem distinção entre hacker e cracker, eu já disse, procure aí na internet que tem um monte disso. Tá, daí negação de serviço, ataque, blá blá, Firewall, uma porta de acesso controlada entre rede interna, entre a rede interna de uma organização e a internet, né? Hash, o resultado de quando uma função matemática converte uma mensagem em um valor numérico de valor fixo, conhecido como Message Digest ou hash. O algoritmo MD5, por exemplo, produz uma mensagem de guest de 128 bits. O Security Hash algoritmo SHA-1 gera uma mensagem de guest de 160 bits. O hash de uma mensagem é criptografado com a chave privada do remetente para produzir a assinatura digital. IPsec, que é o protocolo de segurança IP, pacote, coleção de bits agrupados conforme um protocolo específico, né? Filtragem de pacote, bloqueio seletivo de pacotes de acordo com o tipo. Tem os tipos de pacotes que são maliciosos e que podem ser executados, então você já pode bloquear isso já na chegada. Varredura de porta, né? Método para descobrir quais portas estão abertas, que você vai usar Nmap e tal. A gente vai ver lá na terceira aula, que vai ser... Essa primeira foi a introdução à segurança, depois vai ser protegendo o seu sistema, e depois vai ser protegendo o seu sistema na prática, né? E depois vai ser a auditoria de segurança, que a gente vai usar Nmap e Wireshark, esse tipo de coisa. Servidor proxy, né? O servidor Bastion permite que clientes internos acessar servidores externos. Sniffer, sinônimo de sniffer de pacote, um programa que intercepta, então é o homem no meio, né? O A está se conectando com o B, mas tem um cara no meio recebendo a informação de ambos, então é o sniffing, né? Ele está fazendo um sniffing na rede. Ele pode pegar um pacote, mudar esse pacote e passar para o outro ponto, então aí tem a ver com integridade de informações. Spyware, né? Qualquer software que reúne informações do usuário através de conexão, então tem keylog e tal, esse tipo de coisa. Ameaça, evento ou atividade deliberada ou intencional com potencial para causar mal. Então ela pode ser, deliberada ou intencional. Pode ser deliberado, pode ser uma coisa sem querer. Pode ser também, quando a gente trabalha com informação, pode ser coisas naturais também. Fogo, chuva, vento, esse tipo de coisa que pode acabar com o seu sistema. Cavalo de Troia é um programa que se disfarça como um programa benigno, mas na verdade é um backdoor, né? Vírus é um programa autorreplicante que se espalha de um computador para outro e anexando aos outros programas. Vulnerabilidade, uma falha ou fraqueza que pode causar danos a um sistema. Worm, programa autorreplicante que se copia de um computador para o outro através da rede. Então galera, por hoje era só, tá? Estamos introduzidos na segurança da informação. E esperem as próximas videoaulas aí, que vai ser essas outras que eu falei. Se inscrevam no canal, tá? Valeu, falou, até a próxima.